Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um super comparativo que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E olha só, pessoal, a exemplo do que fizemos em 2019, no início do ano, comparativo triplo que a gente pegou Honda HR-V, o Creta e o Renegade, agora é hora de atualizar com modelos mais novos. Justamente por isso, dessa vez trouxemos aqui para vocês o Honda HR-V, o Chevrolet Tracker e o Nissan Kicks. Mas pessoal, antes de qualquer coisa, a gente tem que explicar o critério deste comparativo. O que nós fizemos aqui? Obviamente pegamos modelos que têm um bom número de vendas no mercado. Porém, o critério aqui é, sobretudo, a precificação dos carros. Temos modelos aqui que os preços variam aí de 110 a 120 mil reais. Justamente por isso, temos aqui as versões específicas para atender esse tipo de mercado e esse tipo de preço. Vamos conferir quais são essas versões. Pois bem, o nosso primeiro competidor, seguindo ordem de preço, sempre do mais barato para o mais caro, é o Nissan Kicks na versão SL. Essa aqui é a versão topo de linha do Nissan Kicks. E essa versão traz algumas coisas de destaque, como por exemplo, sistema de câmera 360 graus para manobra, o farol desse carro, farol baixo, tem iluminação em LED, ele também conta com um sistema de chave presencial e até mesmo um painel parcialmente virtual. O nosso segundo competidor aqui é o Honda HR-V, na versão EXL. E como vocês já perceberam, não é a versão topo de linha Touring. E por que isso? Primeiro, por uma questão de precificação. Segundo, por uma questão de faixa de potência. Esse aqui está dentro da potência dos competidores. E outra coisa muito importante, pessoal. O HR-V Touring, quando a Honda lançou o carro, inclusive temos vídeo no nosso canal com entrevista com o executivo da Honda, foi claramente explicado que a Honda tentou posicionar o HR-V Touring com carros de categoria superior, não necessariamente os crossovers compactos, justamente por conta de equipamentos, faixa de potência e outras coisas mais. Por esse motivo, estamos usando aqui a versão EXL, que vem equipado com motor 1.8 Flex, associado à transmissão continuamente variável, e esse carro tem alguns destaques, como por exemplo, a central multimídia dele tem GPS embarcado, além da integração Android Auto e Apple CarPlay. O carro também tem freio a disco nas 4 rodas e outra coisa muito importante, o sistema Magic Seat de bancos, que permite uma série de configurações por dentro do carro. E chegamos aqui ao Chevrolet Tracker, o modelo mais caro entre os três e também o mais recente aí no mercado brasileiro nessa categoria de crossovers compactos. Pois bem, pessoal, essa aqui é a versão Premier, inclusive já passou pelo canal em comparativo com outro carro que foi na oportunidade, o Volkswagen T-Cross. Esse Tracker aqui, pessoal, tem uma série de coisas interessantes. Eu já vou destacar para vocês o sistema de farol desse carro, que é Full LED. Tem um sistema de auxílio de estacionamento que permite colocar o carro em vagas tanto de shopping quanto vagas de rua. O carro também tem o sistema de alerta de colisão frontal com pré-condicionamento dos freios, carregador de celular por indução, central multimídia com internet 4G e o exclusivo sistema OnStar, que você tem uma série de assistências e até mesmo consegue controlar algumas funções do carro diretamente do seu smartphone. Começando aqui pela motorização do Nissan Kicks, temos um motor 1.6 16 válvulas flex com um sistema de injeção indireto. Esse motor aqui, pessoal, já é bastante conhecido do mercado, porque não só o Kicks usa esse motor, mas também o Versa 1.6 e até mesmo o March 1.6. A gente também vê esse motor, por exemplo, no Renault Duster, que é o mesmo motor. Esse motor aqui, pessoal, tem comando variável apenas na admissão. E a potência máxima dele aqui no Kicks é de 114 cavalos, independente de ser no etanol ou na gasolina. O torque máximo aqui é de 15,5 kgfm, também nos dois combustíveis. E esse motor está associado a uma transmissão continuamente variável, o famoso CVT aqui, que simula 6 marchas. Então, quando você pisa tudo, ele faz a simulação aí de troca de marchas. Aqui no Honda HR-V temos um motor de maior cilindrada aqui do comparativo. Estamos falando de 1,8 litros, aspirado, também 16 válvulas. Esse motor aqui, pessoal, também já é bastante conhecido aí do mercado. Teve uma época que o Honda Civic usou esse motor aqui. A potência dele varia de 139 cavalos a 140 cavalos e o torque máximo varia de 17,3 a 17,4 kgfm.
Esse motor também tem variação no comando apenas na admissão e o sistema de injeção é indireto. Ele está associado também a uma transmissão continuamente variável, só que aqui, pessoal, esse motor faz a simulação de 7 marchas, uma marcha a mais, mas continua sendo aí um continuamente variável. Só uma curiosidade aí do passado. Quando o Honda HR-V estava sendo desenvolvido, a Honda até pensou em colocar o motor 1.5 nesse carro aqui. O mesmo motor que equiparia o Fit e o City. Afinal de contas, a plataforma do HR-V é a mesma desses carros. Mas eles botaram a mão na consciência e acharam melhor usar esse motor 1.8, que cá entre nós ficou muito melhor. Quando a gente chega aqui no Chevrolet Tracker, a receita muda completamente. Para começar, aqui o motor é 3 cilindros, os outros 2 eram 4. Esse motor aqui também é turbo, os outros são aspirados. Esse aqui também tem a menor cilindrada, 1.2 litros. Agora, curiosamente, ele continua tendo o sistema de injeção indireto. Isso por quê? A gente sabe que tem vários carros aí no mercado brasileiro com motor 3 cilindros turbo, porém com injeção direta. Aqui a GM fez a escolha de utilizar a injeção indireta justamente visando uma maior economia de combustível. Esse motor muda completamente. Por quê, pessoal? Aqui é duplo comando com variação, tanto na admissão quanto na exaustão. Então a gente já consegue ver uma certa modernidade aqui nesse conjunto de motor. A potência máxima aqui vai de 132 cavalos a 133 e o torque máximo 19,4 a 21,4 kgfm. Justamente pelo fato dele ser turbo é que a gente consegue ver esse torque maior do que os outros. Entretanto, aqui a potência máxima continua sendo menor do que o Honda HR-V. Como a gente sabe, pessoal, o torque é determinante naquelas questões de aceleração e retomada de velocidade. Outra coisa, o câmbio aqui não é continuamente variável. Aqui nós temos uma transmissão automática de 6 marchas. Mais duas questões técnicas aqui em relação aos carros. Olha só, a HR-V e o Nissan Kicks têm corrente no acionamento do comando, enquanto que aqui no Tracker é correia dentada. E outra coisa, o Tracker conta com aquele sistema Start-Stop, não vamos confundir com o botão de partida de chave presencial. O Start-Stop que eu estou falando aqui é aquele que para momentaneamente o motor quando você faz aquelas paradinhas rápidas no trânsito e quando você sai ele dá a partida de novo, mas por conta disso, ele tem que ter uma bateria diferente, que acaba sendo um pouquinho mais cara, justamente para poder lidar com mais cargas e mais partidas frequentes. Quando a gente vem na iluminação dos carros aqui na frente, a gente vê receitas bem diferentes. Começando aqui pelo Nissan Kicks, olha só, o que nós temos em LED aqui é a guia de lanterna em LED e o farol baixo, que também é em LED do tipo, inclusive, projetor. Já o farol alto usa iluminação halógena e a luz de pisca é do tipo incandescente. Detalhe, esse carro não possui a luz de rodagem diurna, tá, pessoal? Tem que ligar o farol na estrada. E ele também tem o farol auxiliar ali embaixo, também iluminado em lâmpada halógena. Quando a gente vem aqui para o HR-V, aqui já muda um pouco as coisas. Por quê? Em LED ele tem a guia da lanterna, porém a guia de lanterna durante o dia é a luz de rodagem diurna em LED. Mas o farol tem iluminação halógena. O farol baixo é do tipo projetor e o farol alto já é convencional também do tipo halógeno. A luz de pisca também é incandescente. E o farol auxiliar lá embaixo tem iluminação halógena. Quando a gente vai para o Chevrolet Tracker, muda tudo aqui, a receita é completamente diferente. Para começar, ele não tem o farol auxiliar lá embaixo. Isso que você está vendo aqui embaixo é em LED e é a luz de seta. Aqui em cima nós temos um bloco 100% em LED. Então tem farol alto, farol baixo, luz de rodagem diurna e luz de lanterna, tudo em LED. Especificamente aqui no farol do Tracker existe uma função especial, o farol de curva. Uma luz que ilumina em 45 graus, porém ela só se acende em duas situações. Quando o farol baixo está aceso e você dá a seta para virar, ele ilumina esse farol de 45 graus. Ou ainda, quando você mesmo sem dar seta, vira o volante, ele também faz essa iluminação. Desligou a seta ou retornou o volante para a posição central, ele desliga automaticamente. E se você pensou que as funções especiais acabaram, ainda tem mais uma aqui. O Chevrolet Tracker é o único que permite que você ajuste o facho de dentro do carro com um sistema elétrico para compensar a altura do farol, para quando você coloca muita carga, o facho sobe e você consegue compensar descendo o facho do farol. Você deve estar se perguntando, então, qual sistema de farol que é melhor? Pois bem, não há muita dúvida que o sistema do Tracker é o melhor de todos. Entretanto, os faróis auxiliares embaixo às vezes podem fazer falta, principalmente numa situação de neblina, que você precisa daquele farol mais baixo justamente para enxergar a faixa de rolamento. E aí, entre HR-V e Kicks, qual que é o melhor?
aqui é um pouquinho complicado. Por quê? O HR-V, ainda que ele não tenha o LED na iluminação de farol, ele tem a luz de rodagem diurna, que é um elemento importante de segurança e evite que você tome multa na estrada quando você não liga o farol. Já o Nissan Kicks tem LED no farol baixo, mas não tem luz de rodagem diurna, de modo que aí depende muito da preferência e gosto de cada um. Outro elemento de segurança muito importante e presente nos 3 modelos é o repetidor de seta aqui no espelho lateral. Como vocês estão vendo, mesmo de frente, a gente consegue ver que a seta está ligada. Essa luz aqui é fundamental, principalmente para quando você tem um motorista ao seu lado que não está conseguindo enxergar a luz dianteira e nem traseira, indicando que você vai fazer um movimento. E até mesmo, às vezes, quem está numa diagonal de frente, isso aqui também ajuda a identificar que o carro quer fazer uma conversão. De modo que os 3 carros possuem esse elemento de segurança. Vamos falar um pouquinho aqui da traseira dos carros. Iluminação e alguns outros recursos. Começando aqui pelo Nissan Kicks, pessoal. Aqui a iluminação é totalmente convencional, ou seja, é luz incandescente em tudo. Lanterna, luz de freio, luz de ré e luz de pisca. O carro tem câmera de ré, porém os sensores de estacionamento são apenas 3. Quando a gente vem aqui para o HR-V e para a Tracker, olha, a situação aqui é bem parecida nos dois. Por quê? Ambos os carros têm LED na lanterna e LED na luz de freio. Luz de ré e luz de pisca são incandescentes. Os 2 carros também têm câmera de ré, só que aqui no caso são 4 sensores de estacionamento. E mais um outro detalhe, quando a gente vê aqui na parte superior do vidro, os 2 têm uma espécie de continuidade aqui do acabamento, dando um visual mais interessante. Moral da história, esses 2 muito parecidos, mas aí a Nissan deu uma economizada, né, pessoal? Vamos falar um pouco agora aqui de estrutura e construção dos automóveis. Primeiro, a suspensão. Os 3 carros têm uma construção parecida, porque as suspensões na dianteira são do tipo independentes McPherson. Na parte traseira, semi-independente eixo de torção. Agora, entre eixos, é uma medida importante, sobretudo para o espaço do banco traseiro. Começando aqui pelo Nissan Kicks, ele tem um entre-eixos de 2,62. Quando a gente vem para o carro da Honda, o HR-V, ele tem um entre-eixos de 2,61. E quando a gente chega aqui no Chevrolet Tracker, pessoal, o entre-eixos é de 2,57. Como a gente consegue ver, escolhas bem diferentes aqui, mas a gente tem que ver na prática como funciona o espaço interno, porque não é só o entre-eixos que determina isso. Agora, no nosso teste de lombada, pessoal, tem um detalhe muito importante, porque quando a gente vai no Nissan Kicks, ele não tem nada ali embaixo do para-choque de diferente. Entretanto, aqui no Honda HR-V, a gente vê aqui que ele tem uma espécie de um bigode aerodinâmico. A mesma coisa acontece aqui no Chevrolet Tracker, ou seja, ele deixa a altura em relação ao solo mais baixa, porém, essa peça é móvel. Mas o que a gente quer ver é como eles se comportam justamente atravessando obstáculos. Um ponto que a gente tem que destacar aqui do Honda HR-V em relação aos 2 concorrentes é que ele é o único a ter freio a disco nas 4 rodas. Como a gente já explicou e até mesmo mostrou isso em comparativos aqui no canal, ter o freio a disco não necessariamente significa que o carro freia mais. Porém, a gente pode afirmar com toda certeza que ter o freio a disco faz com que o carro freie melhor por muito mais tempo, uma vez que o aquecimento do freio a disco é muito menos sensível do que o aquecimento do tambor. Além disso, o freio a disco também é mais preciso nas frenagens. Mas a gente não pode esquecer que na hora de fazer a manutenção, o freio a disco também custa mais caro do que o sistema tambor. Porta-malas também é um item super importante nesses carros. Começando aqui pelo Nissan Kicks, pessoal, 432 litros de capacidade aqui, o que é uma medida boa. Tem iluminação e tem os ganchinhos para você fixar sacolinhas do supermercado. E quando você levanta o piso, você encontra o step, que não é aquele pneu fino, de modo que usou o step não altera a dirigibilidade. Quando a gente vem aqui para o Honda HR-V, é o maior porta-malas, 437 litros. Nem tanta diferença para o Kicks, mas olha só, tem a iluminação, mas não tem os ganchinhos de fixação. E quando você olha o step, é aquele step fino. Quando você chega aqui no Chevrolet Tracker, pessoal, é o menor porta-malas de todos. São 393 litros, tem iluminação e tem os ganchinhos. Só que tem um detalhe aqui, você consegue mudar o piso do porta-malas, colocando ele mais para baixo para usar os 393 litros ou colocando ele para cima, criando aqui 2 compartimentos, separando as coisas.
Só que aqui nós também temos o step fino. Então o que a gente pode dizer? Em matéria de porta-malas, certamente o melhor de todos é o Kicks. Agora, entre esses dois aqui, HRV e o Tracker, depende muito do que você quer. Se você quiser espaço, vai ser o HRV. Se você quer versatilidade, vai acabar sendo a Tracker. Diferencial muito importante do Honda HRV é o sistema Magic Seat de bancos. Como vocês estão vendo, na hora que a gente rebate o banco traseiro, a gente tem praticamente um assoalho traseiro totalmente plano. Isso acontece uma vez que, sob o banco traseiro dos outros carros, normalmente nós temos o tanque de combustível. Aqui não. O tanque de combustível está alocado sob os bancos dianteiros. Então o banco traseiro rebatido ele consegue descer mais e proporciona um espaço muito bom aqui. Se a gente comparar esse carro com o Chevrolet Tracker, quando você rebate o banco do Tracker, ele também faz um assoalho, porém com a posição do porta-malas na parte mais alta e ainda assim fica um pouco inclinado onde os bancos são rebatidos. E se a gente comparar com o Kicks, aí fica um ressalto bem grande o rebatimento dos bancos. Então essa versatilidade do Honda HRV de permitir esse assoalho praticamente plano e ter uma área muito maior é exclusividade. E também, você também permite que você pegue os bancos traseiros, levante eles para cima e transporte objetos mais altos no Honda HRV. Tudo isso por conta do sistema Magic Seat de bancos, que é uma exclusividade não só do HRV, mas dos carros da Honda, como por exemplo o Fit e também o WRV. Outra possibilidade do Magic Seat é esta configuração que permite um ajuste de modo a você conseguir transportar objetos mais compridos dentro do carro. Para isso, com os bancos rebatidos, basta você reclinar o banco dianteiro para trás e aí você consegue um espaço útil em comprimento muito maior do que qualquer outro carro. Espaço no banco traseiro também é muito importante. E olha só, pessoal, a gente usou o mesmo critério para ajustar o banco dianteiro em todos os veículos. O que a gente fez? Colocou na posição mais baixa do banco e como o volante também tem altura e profundidade, a gente colocou o volante mais para frente possível. Dessa forma, igualamos a situação nos carros. Então, começando aqui pelo Nissan Kicks, que tem 2,62 no entre-eixos, o que a gente observa? Olha, temos aqui o espaço de 5 dedos fechados do joelho até o encosto. A movimentação de pés é bastante boa, você consegue mexer bem os pés aqui, né? Outra coisa, temos aqui a alça de segurança do teto e temos espaço ali na porta. Só que você tem que escolher se você vai colocar a garrafinha de água, né? Tem que ser garrafinha porque tem que ter tampa porque é um pouco inclinado, ou você vai guardar ali uma carteira, um óculos ou alguma coisa do tipo. Não encontramos aqui iluminação na parte traseira e também não existe o descansa-braço aqui na parte central. Ali na extensão do console o que a gente tem ali é uma tomada de 12 volts. O Honda HRV tem 1 centímetro a menos em relação ao Nissan Kicks, mas olha só, pessoal, o que a gente observa aqui é que a engenharia da Honda consegue ser um pouco mais criativa. Em relação ao banco dianteiro, nós temos aqui 5 dedos abertos do joelho ao encosto. A movimentação de pés também é bastante ampla. Lembrando que o HRV tem ainda espaço embaixo aqui do banco justamente pelo sistema de Magic Seat de bancos, né? A gente também acha aqui a alça de segurança no teto e apesar de não ter uma iluminação específica aqui atrás, tem uma luz ali no meio do carro, que não é necessariamente para quem vai aqui atrás, mas que para uma situação muito pontual pode ser acionada para dar um pouco de iluminação aqui com o carro parado. A gente também tem ali espaço na porta para guardar objetos. Não serve para colocar nem garrafa nem lata, porque o espaço ali é um pouco apertado. De toda forma, na extensão do console, aí sim, nós temos ali um espaço para você ter latas ou garrafas e tem também uma tomada 12 volts. Agora, o que a gente também ainda não acha aqui é o descansa-braço central. Agora, tem uma coisa aqui no HRV que eu não gosto. Porque o cinto de segurança do passageiro do meio é aquele sistema que vem do teto e isso não é nada confortável para quem vai sentado aqui nessa posição. Quando a gente chega aqui no Chevrolet Tracker, nós temos aqui o menor entre-eixo dos três, 2,57, mas olha o que acontece na prática. Em relação ao banco dianteiro, pessoal, a gente tem um pouquinho mais que 5 dedos fechados aqui de distância, né? Então a distância é menor do que no HRV, porém maior do que a do Kicks. Movimentação de pés. Se você quiser colocar o pé para frente, não há dúvida nenhuma, é o Tracker que tem a melhor posição. Porém, quando você põe o pé para trás, aí você tem aqui o acabamento normal dos carros. Ele não vem tão para trás quanto no HRV e quanto no Kicks. Outra coisa que eu vou destacar aqui, ó, alça de segurança aqui no teto. A porta é a melhor de todas, porque ela tem espaço para você colocar
lata ou garrafa e ainda um bom espaço para guardar outras coisas. Então o porta-objeto de portas é o melhor do tracker. Na extensão do console, o tracker é o único que tem saída USB. Aliás, são duas. Então você nem precisa usar o adaptador, basta pegar o cabo do smartphone, aquele que já acompanha o aparelho, e ligar lá o smartphone direto. E tem mais coisa aqui, hein? Iluminação para quem vem aqui atrás, tá? Esse aqui é o único que tem. E também descansa-braço escamoteável com mais duas posições de porta-latas. E não podemos esquecer que aqui também tem o teto panorâmico que quem viaja aqui atrás desfruta. Dessa forma, o que eu posso dizer é que mesmo tendo o menor entre eixos, o carro que dá mais conforto para quem vai viajar aqui atrás acaba sendo o Tracker. Em segundo lugar o HR-V, em terceiro lugar o Kicks. Espaço no banco dianteiro do passageiro também é importante. Vamos falar também de acabamento. Começando aqui pelo Kicks, pessoal, já vou falar do painel. Aqui na frente a gente tem um material suave ao toque, inclusive costurado, né? Parte superior do painel e a parte de baixo, aí é aquele plástico convencional que a gente já conhece bastante. Saída de ar-condicionado a gente tem uma aqui que é redonda, dá um bom direcionamento de ar aqui, inclusive com um preto piano de detalhe. E tem também a saída de ar central aqui que você tem os direcionadores horizontais. Quando a gente vai para a porta, parte de cima, parte de baixo é aquele plástico tradicional. Porém, na região onde você apoia o braço, na parte mais de trás, o material é o mesmo aqui do painel, que é suave ao toque. Aí na parte da frente, a gente tem ali um acabamento de um plástico mais bonitinho, inclusive numa cor prata fosco. E aí onde tem o botão, você também tem o plástico também com acabamento melhor. Agora o que falta nessa porta é aquele puxador aqui nessa região, porque o puxador está lá no meio da porta. Então, quando a porta está aberta, você está vendo aqui, ó, você tem um pouco mais de trabalho para puxar a porta. De toda forma, a gente ainda tem ali espaço na parte de baixo para você colocar ali uma latinha ou garrafa, ainda sobra espaço para você guardar mais algumas coisas. Tampa do porta-luvas, como vocês estão vendo aqui, se a gente usar o banco do passageiro na mesma posição do motorista para o critério que a gente usou no banco traseiro, não sobra muito espaço aqui para abrir a tampa, então você tem que abrir as pernas para ter acesso ao compartimento. E o espaço aqui, eu vou dizer para vocês, é um espaço bom, dá para guardar bastante coisa aqui dentro desse porta-luva. De modo que vamos ver agora com os outros carros como é que fica em relação ao Kicks. Agora na vez aqui do HR-V, vamos começar falando já do painel. Esta parte aqui também tem um acabamento suave ao toque, inclusive com costura. Mas também o plástico está presente na parte superior e inferior. Só que aqui no HR-V você tem mais saídas de ar, como vocês estão vendo aqui. Além da saída lateral, você tem mais essas duas aqui centrais, o que dá uma distribuição de fluxo de ar muito legal. Inclusive o fluxo de ar não é igual. Essas duas do centro têm menor fluxo em relação à da extremidade. Porta-luvas, pessoal, olha só, usando a mesma distância de banco, ele também tem aquela questão que você precisa abrir a perna aqui para ter acesso, mas tem um bom espaço, tá? Falando do acabamento da porta, aí a gente tem que elogiar e elogiar bastante a Honda. A parte de plástico é só aqui na parte de baixo, porque em toda a parte superior aqui e toda essa parte aqui também, você tem o mesmo material que você tem aqui. Então é uma área toda suave ao toque e isso é muito gostoso ao tato, né? Mas mais uma vez falta aquela alça aqui na frente, então você tem que fazer um pouquinho de ginástica aqui para conseguir puxar a porta. Porta-objetos, você tem espaço ali para garrafa e lata. Tem um espaço adicional, mas é pequeno, tá? Você não consegue guardar muito mais coisas ali. Entretanto, o carro da Honda tem um console adicional aqui na parte central, que você também consegue usar para guardar algumas coisas. E aqui no centro você também tem dois porta-latas. O que a gente pode dizer aqui? O acabamento da Honda é muito elogiável e merece verdadeiros elogios. A parte de saída de ar é bem interessante e você tem alguns recursos diferentes aqui para conseguir acomodar seus objetos pessoais. Chegando aqui no Chevrolet Tracker, o que a gente pode falar? Começando pelo painel. A gente vê aqui um material que não é necessariamente suave ao toque, mas ele tem uma textura interessante e um visual bonito. Inclusive ele é levemente azulado. E a gente também tem a costura aqui em contraste. Esse mesmo material está ali na região da porta onde você apoia o braço. Só que ali ele tem um certo acolchoamento, então ele não é necessariamente duro. Outra coisa, a maçaneta aqui, como vocês estão vendo, fica numa posição mais fácil para puxar a porta. Esse desenho é efetivamente mais moderno. Para você guardar suas coisas, a gente tem espaço ali para colocar uma lata ou uma garrafa e ainda sobra espaço para guardar outras coisas. Então o desenho de porta-objetos ali, ó, ficou muito bom.
Porta-luvas, hein, pessoal? Vou abrir aqui. Praticamente é o único carro dos três que a gente consegue abrir o porta. Ainda que bata aqui na perna, a gente pode afastar um pouquinho mais, mas você consegue ter acesso ao porta-luvas. O espaço, eu vou dizer, não é tão amplo quanto nos outros dois, mas o acesso é muito mais fácil. O banco aqui a gente também tem em couro, inclusive com a costura contrastante. De modo que eu vou falar para vocês, dos três carros aqui que a gente viu, o que é mais organizado é justamente o Chevrolet Tracker, que permite uma abertura de porta-luvas, tem um bom espaço ali na parte lateral e até mesmo você tem um puxador. Porém, o acabamento, isso a Honda consegue ser melhor do que o Chevrolet Tracker, mas em desenho o Tracker é o melhor. Hora de dirigir aqui o Nissan Kicks, mas antes as nossas considerações. Sistema de chave presencial, basta estar aqui dentro, você faz a partida por botões. Ajustes que o motorista tem. Cinto de segurança tem ajuste de altura, que permite aí uma posição confortável para o cinto. Banco também tem ajuste milimétrico de altura e a alavanca fica aqui do lado esquerdo. Volante, pessoal, olha só, profundidade e altura. Então você consegue encontrar uma posição também bastante confortável aqui. O Kicks, por ter esse desenho de crossover, você tem essa posição de dirigir mais alto, mas a gente tem que comparar em relação aos outros dois que a gente está testando aqui. Bom, começando aqui pelos comandos aqui do lado esquerdo, nós temos aqui Simples Toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, tá? Temos também os controles dos espelhos e um botão dedicado para você poder fazer o rebatimento dos espelhos. Aqui próximo da ventilação, a gente tem um botão aqui para desligar justamente o programa de estabilidade eletrônico do carro. Logo abaixo tem um compartimento aqui que é muito útil para você colocar, por exemplo, carteira. Um pouquinho mais para baixo, a abertura do combustível e a abertura do capô do carro. Falando especificamente do volante, multifuncional, costurado em couro, e a gente tem alguns comandos aqui na frente. Começando aqui pelo lado esquerdo, botões para você interagir com a parte de áudio, central multimídia, e os botões cursores, que servem justamente para configurar uma coisa que é exclusiva deste carro, os outros dois não têm, que é esse painel parcialmente virtual. Do lado direito nós temos aí o velocímetro, do lado esquerdo temos a tela, que você consegue mudar a configuração para fonte de áudio, informação da bússola, informação aqui de economia do carro, informações diversas do veículo como velocímetro digital, aí você tem aqui o computador de bordo, temperatura do motor e o controle de chassi, e por fim aqui um menu bem mais completo onde você consegue configurar uma série de coisas do veículo. Então isso é muito legal porque você faz o painel aí do jeito que você quer. Do lado direito do volante nós temos aqui os botões do controle de cruzeiro, que é uma coisa relativamente recente no Nissan Kicks. Durante muito tempo ele não teve e ele incorporou essa função. Falando aqui da parte central, o ar-condicionado é digital e automático. Temos aqui a alavanca de câmbio, inclusive ela tem um botãozinho meio escondido aqui na parte de baixo dela aqui atrás, que é justamente o botão do modo esporte, né? Aqui no console temos espaço aqui para 2 porta-latas. Freio de estacionamento é mecânico, manual, né? Para-sol aqui, pessoal, tem o espelho com tampa, mas não tem iluminação. E o que nós temos de iluminação aqui é uma luz de leitura para o motorista, para o passageiro e aquela geral que acende as duas. A central multimídia aqui, pessoal, ela não traz GPS embarcado, tá? Ela tem integração Android Auto e Apple CarPlay. E um diferencial aqui desse carro é justamente o sistema de câmera 360 graus, que você acessa pela central multimídia. Então quando você aperta esse botão Cam, né, câmera, né, ele te mostra primeiramente a imagem frontal do carro, que a gente está vendo aqui que o carro está parado, e o modo Bird View. Se você apertar mais uma vez, ele troca para a imagem de meio fio, mas ele está mostrando a câmera da frente. Por quê? Porque o carro está parado, ele não está engatado. Quando a gente engata a ré, aí ele troca para a câmera de ré e a câmera de meio fio. Então, ó, quando você faz a mudança aqui, ele põe a câmera de ré, que inclusive tem linha de guia dinâmica, e aí ele põe lá a imagem Bird View. Então, dependendo de que posição que está a alavanca quando você apertar a câmera, ele ou vai usar a câmera frontal ou vai usar a câmera traseira. Entendidas as câmeras, vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré aqui, eu vou inclusive deixar essa imagem mais ampliada aqui da câmera e a imagem Bird View. O volante tem assistência elétrica, mas eu vou ser sincero para vocês em dizer que eu já encontrei carros com assistência elétrica com um volante um pouquinho mais leve que esse. Não chega a ser pesado,
mas, como eu te disse, já encontrei carros com volante um pouquinho mais leve. Bom, vamos mirar aqui na árvore que está aqui atrás da gente, vamos ver aqui como é que o sistema funciona. A gente consegue ver que a câmera ajuda bastante, tanto a 360, e olha só, o sensor de estacionamento está fazendo o papel dele, inclusive indicando ali, ó, exatamente o obstáculo. Ele destacou na imagem que tem ali um obstáculo para a gente ficar atento. Funciona muito bem. Vamos para o nosso teste de tachão. Já explicamos por que a gente faz esse teste e como a gente faz esse teste. Se tiver dúvida, acesse o canal e veja lá o nosso teste de tachão e lombada. Bom, vamos alinhar aqui com os tachões, vamos ver como é que o Kicks se comporta primeiramente nos tachões. Ó, a suspensão é bem consistente, ela é dura, chega a ser até um pouco dura. Agora, o isolamento acústico aqui dentro não é dos melhores, né? A gente sentiu aí bastante barulho na parte externa. Eu vou até mudar aqui agora o painel para o velocímetro digital, para a gente poder acertar a velocidade aqui na lombada em 30 por hora. Afinal de contas, é um crossover. Vamos ver como é que ele se sai aqui exatamente a 30 por hora aqui na nossa primeira lombada. Vamos lá, velocidade certinha em 30. Passou bem, muito bem, não bateu, não raspou, não deu qualquer sinal de fragilidade do conjunto, tá? Passou com muita maestria aqui na lombada. Vamos para a segunda lombada 30 por hora, acertando a velocidade aqui certinho. Vamos lá. Passou bem de novo, muito bem, não bateu, não raspou. Já tivemos outros carros, né, dessa categoria de crossovers ou até mesmo aventureiros que já tiveram problemas nessas lombadas aqui. Vamos ver o isolamento acústico aqui. Aqui tá melhor do que lá no tachão. Vamos para a terceira lombada 30. Muito bem na terceira lombada 30. O carro tá tirando de letra esses obstáculos aqui nossos. Vamos para a última lombada aqui a 30 por hora. E passou bem. Então, pessoal, em matéria de lombada foi muito legal. Suspensão é bastante consistente, é um pouquinho durinha, então ela deixa passar um pouco de vibração aqui para dentro. Agora vamos lá para a nossa manobra de fim de rua e eu vou aproveitar para usar justamente o recurso da câmera que a gente tem aqui. Quando a gente aperta a câmera, vamos parar aqui o carro, vamos ligar a câmera. Então nós temos aqui a câmera dianteira do carro e temos a imagem ali Bird View que a gente consegue ver exatamente a guia. Então pela imagem eu consigo acertar o carro aqui, não preciso ficar usando o espelho. Olha lá, tá alinhadinho ali com a guia, tá certinho, a gente consegue ver aqui na imagem da câmera frontal. Só deixar o carro reto aqui. Perfeito, vamos lá para nossa manobra. Vamos parar ali no ponto que a gente sempre para. Ok. E vamos virar todo o volante. Direção elétrica é leve, mas de novo, já vi mais leves do que essa. Ó, pessoal, virou um pouquinho mais que 90 graus, tá? Não foi muito mais, mas virou. Esse sistema de câmeras do Kicks é sensacional, né? Então, porque quando você vai para frente, ele te mostra a câmera de frente, então é muito bom para você fazer a manobra. Engatou ré, ele troca automaticamente para trás e mantém o Bird View. Se você quiser ver ali o meio fio, basta apertar de novo. Então é sensacional esse sistema de câmeras aqui do Nissan Kicks, aliás, exclusivo na categoria, né? Vamos fazer a manobra aqui. E olha, diria para vocês que o carro está praticamente centralizado aqui na rua, ou seja, não usou muito espaço para fazer a manobra. Bom, moral da história aqui do Nissan Kicks. Muito bem nas lombadas, a suspensão é um pouquinho mais dura, a gente sente mais consistência e isso acaba talvez comprometendo um pouquinho o conforto, mas dá resistência para você passar nos obstáculos. E na hora de fazer uma manobra, delícia, né? Porque as câmeras 360 ajudam de uma forma incrível. Então, a chance de você ralar a roda em algum obstáculo é muito difícil, uma vez que você tem todo esse auxílio de câmeras no carro. Eu gostei bastante aqui da performance do Kicks nessa prova. Hora da gente dirigir aqui o HR-V, mas antes nossas considerações. Uma coisa que já não é tão interessante, chave e canivete, não é presencial como nos outros concorrentes. Bom, falar dos ajustes. Cinto de segurança tem ajuste de altura. Banco também tem a regulagem milimétrica de altura. A alavanca fica aqui do lado esquerdo. Inclusive ela tem uma facilidade um pouquinho maior do que a gente encontra no Kicks. Volante. Temos aqui profundidade e também altura. Só que o detalhe é que, olha só,
quando você solta a alavanca, o volante não cai, né? Então ele já tem a mola que levanta ele para cima. Então fica mais fácil aqui achar a posição certa para você ajustar o volante, né? Bom, comandos. Aqui na porta a gente tem Simples Toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, trava elétrica, controle dos espelhos e também temos o sistema de rebatimento manual dos espelhos laterais. Aqui do lado esquerdo nós temos um botão aqui para ligar e desligar o programa de estabilidade eletrônico do carro, tem um outro para você ligar e desligar os sensores de estacionamento, mas ali na parte de baixo, perto do pé, você tem a abertura do bocal de combustível e também a abertura do capô do carro. Falando especificamente do volante, pessoal, é um volante bem acabado, né, costurado em couro. Tem os pedal shifts aqui atrás do volante para você interagir com as virtualizações de troca de marcha, tá? O câmbio é CVT, mas ele virtualiza 7 marchas. Na parte frontal, lado esquerdo, nós temos os botões aqui de volume, mudança de faixa e alternância de fonte da central multimídia. Lado direito, o controle de cruzeiro. Um pouquinho mais para baixo aqui, nós temos os botões para interagir com o smartphone, né, para atender e encerrar chamadas quando você tem um aparelho conectado à central multimídia. Falando de painel, pessoal, bastante tradicional, né? Contagiros à esquerda, velocímetro ao centro e uma telinha digital, por assim dizer, do lado direito, onde você tem ali o marcador de combustível, temperatura e o computador de bordo. Agora, para acessar esse computador de bordo, vamos combinar que a Honda não foi feliz, né? Nós temos aqui uma caneta, né, para assim dizer, um mast aqui no painel, que à medida que você aperta ele vai alterando as funções do computador de bordo, que é para lá de básico, né? Então aqui a Honda realmente poderia pensar em fazer algo melhor. Central multimídia, o diferencial dela é que além de integração Android Auto e Apple CarPlay, ela tem o GPS embarcado na memória. Então, se está numa região aí que não tem sinal para você poder usar o Waze ou Maps, você vai ter aqui o GPS embarcado e é um item bastante importante. Central também tem entrada USB ali na parte de baixo do console, inclusive esse carro tem uma espécie de um console flutuante, que justamente você tem ali um espaço adicional ali na parte de baixo, né? Mas o carro tem algumas coisas legais, né? Como por exemplo, o ar-condicionado aqui é digital e automático, só que é uma tela touch. Então quando ela está desligada, fica tudo apagado. E tem umas teclinhas de atalho aqui. Então, por exemplo, você quer esquentar o carro de uma vez, basta arrastar o dedo para cima. Quer colocar no máximo de frio, basta arrastar 2 vezes para baixo. Arrastou uma vez para o meio, ele fica na temperatura que você programou. Mesma coisa com a velocidade. Quero colocar tudo no máximo, quero colocar tudo no mínimo. Então você tem essa, digamos assim, teclas de atalho para as funções aqui do ar-condicionado que acabam ajudando. Outra coisa legal, freio de estacionamento elétrico com a função brake hold, que é aquela que quando você para o carro, mesmo com o carro engatado, você pode tirar o pé do freio que ele continua com o freio acionado. Isso aí é muito útil também. Aliás, eu vou deixar ela ligada aqui. Tem aqui no console também 2 porta-latas e o descansa-braço, que também serve como um porta-objeto, mas aí ele é fixo, né? Você não consegue ajustar a altura como, por exemplo, você pode fazer no Kicks. No Kicks ele é escamoteável, aqui ele acaba sendo fixo. Falando aqui de cima, nós temos o parasol com espelho e iluminação no espelho e também temos as luzes aqui de leitura aqui na parte superior. Então o que a gente pode dizer aqui? Painel poderia ser melhor, mas a gente vê aquela boa qualidade de acabamento do carro da Honda, né? Isso é inegável. O console aqui é bastante prático, freio de estacionamento elétrico que ajuda bastante com a função brake hold, o ar digital aí com o sistema touchscreen, que são alguns dos destaques que a gente encontra aqui no HR-V. Vamos para a nossa manobra. Na hora que você engata a ré, ele já põe aqui a câmera de ré na central. Detalhe, essa câmera tem 3 modos de visão. Então você tem um modo de visão mais angular, por assim dizer, né, para você conseguir ver as laterais. Você tem um modo de visão sem distorção, que seria o modo normal, e você tem um modo de zoom, para quando você vai fazer a manobra, você quer ver mais próximo do para-choque. Eu vou colocar aqui no modo mais angular. O carro também tem direção com assistência elétrica. Vou dizer para você que o peso dessa direção está bastante parecido com o do Kicks, tá? Não tem muita diferença aqui não. Tem as linhas de guia, mas aqui elas não são dinâmicas. Então a gente já vê que os sistemas de assistência para manobra aqui efetivamente não são tão bons quanto o do Kicks, né? Então a câmera aqui até é um pouco escura, tá, pessoal? Eu acho que a Honda podia melhorar um pouquinho essa questão aí da qualidade da câmera. Bom, vamos ver o sensor de estacionamento lá atrás como é que funciona. Tá ligado aqui. Ok, funciona.
Não tem aqueles destaques que a câmera da Nissan vai fazendo, né? Colocando ali demarcação da proximidade, mas resolve o problema na manobra. Vamos para o nosso teste de tachão. Vamos ver como é que a suspensão do HRV sai. Bom, duas coisas aqui que estão bem claras. Primeiro, a suspensão é muito mais macia, isso não há dúvida nenhuma. E segundo, o isolamento acústico é muito melhor do que o do Kicks, isso não tem qualquer discussão, tá, pessoal? É nítida a suavidade da suspensão para passar no tachão, a gente sente um pouco de movimento, mas é melhor e também tem o isolamento acústico que também é muito superior. Bom, vamos aqui para a primeira lombada 30 por hora, acertando aqui a velocidade, vamos lá. Olha, passou bem na primeira lombada, não demonstrou fragilidade, isolamento acústico tá legal, passou bem, não bateu, nem raspou, nem fim de curso, nem nada. Vamos aqui para a segunda lombada 30 por hora, essa aqui é mais difícil. Aqui eu senti aquela raspadinha ali na frente, muito provavelmente aquele bigodinho que a gente já explicou para vocês, né? Mas não chegou a ser nenhuma coisa assim muito crítica. De novo, provavelmente só o bigodinho. Vamos ver o isolamento acústico aqui. Excepcional. Muito bom o isolamento acústico, suspensão suave. Terceira lombada 30 aqui já ficou bem mais nítido a raspada lá do nosso bigodinho, né? Não é uma parte estrutural do carro, mas a gente sentiu a raspada. Vamos agora para a quarta e última lombada. Também raspou o bico aqui também. Não é estrutural, mas raspa. A absorção da suspensão do HRV nitidamente muito superior à do Kicks, por exemplo, né? Um carro muito mais confortável. O isolamento acústico aqui também é campeão. Só que na hora da gente ver aqui a guia, aí não vai ter jeito, né? Vamos ter que pegar e usar o espelho aqui, né? Porque nós não temos aquela maravilha da câmera de auxílio do Nissan Kicks. Então vamos arrumar o espelho aqui de volta agora e vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua. Vamos ver aí como é que o HRV vai se sair aqui nessa manobra. Vamos parar sempre no mesmo nosso ponto de referência, virando todo o volante e vamos executar a manobra. Bom, aqui não tem aquelas câmeras, né? Então a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Olha, eu já vou dizer para você que o carro não virou os 90 graus, tá? Tô tendo a nítida sensação aqui que ele não chegou, ficou um pouquinho distante dos 90 graus, tá? Então vamos desvirar aqui o volante e vamos fazer a nossa manobra. Vamos lá. Bom, não tem nem o que discutir, né, pessoal? O carro saiu bem mais deslocado aqui para a esquerda, né? Usou muito mais espaço aí do que o Nissan Kicks para fazer a manobra. Pessoal, é o seguinte, a suspensão dele é boa, tem aquela questão do bigodinho que é um pouco mais baixo, o carro é mais suave para passar nas ondulações, tem um ótimo isolamento acústico, tem os assistentes de manobra? Tem. É alguma coisa espetacular? Não, é o básico do que a gente geralmente vê aí nos carros. De modo que você vai precisar de um pouquinho mais de espaço para manobrar o HRV, mas se você é aquele cliente que valoriza essa questão de conforto e isolamento acústico, tá aí uma escolha muito boa. Vez da Tracker, vamos lá. Sistema de chave presencial, você consegue dar a partida com a chave estando aqui dentro. Eu já vou destacar um negócio que eu acho legal no carro, porque você tem dois porta-copos aqui, só que entre os dois porta-copos tem um espaço que é perfeito para você encaixar a chave. Não sei se a função é essa, mas que cabe bem, cabe. Cinto de segurança aqui do motorista tem ajuste de altura. Também temos o banco com ajuste milimétrico de altura. A alavanca fica aqui do lado esquerdo. E olha, vou dizer para vocês, dos três carros é a que tem o acesso mais fácil. Volante. Volante, então aqui nós temos altura e profundidade, tá? Não é tão preciso ali quanto do HRV, né? Tá vendo que o volante cai aqui, né? Então você tem que meio que segurar na posição que você quer para fazer o travamento. Mas tá disponível aqui o recurso. Aqui na porta, comando elétrico para abertura e fechamento de todos os vidros com simples toque e o controle dos espelhos. Não temos o recolhimento de espelho aqui na Tracker. Como vocês estão vendo, é aquela história de escolhas de montadora, né? Lá perto do pé do motorista você tem a alavanquinha para abrir o capô do carro.
Aqui na frente, pessoal, tem um detalhe interessante que a nova Tracker aboliu os botões aqui embaixo do volante, né? Então fica tudo na frente do volante. O volante também aqui é costurado em couro, não tem pedal shift. E aí temos os botões aqui na parte frontal. Mas antes desses botões, as hastes que nós temos aqui é que controlam outras coisas do carro. Então a haste do lado esquerdo tem um anel interno que serve justamente para você fazer o ajuste de altura do facho do farol. A haste do lado direito é aquela que você faz o acesso ao computador de bordo, que por sinal é muito completo, né? Então você tem um anel aqui que você consegue mudar as funções aqui do computador de bordo, como vocês estão vendo. Aí você tem uma tecla menu que altera para outra função do carro, que vocês estão vendo aqui, funções de configuração do veículo, indicador de pressão, o sistema de alerta de colisão medindo a distância do carro da frente, temperatura aqui do radiador. Apertou mais uma vez, ele vai para o menu de economia. Então ele te mostra aqui informações relativas à economia do carro. Dos três carros, não há o que discutir, esse aqui é o computador de bordo mais completo dos três. Mas não tem aí um painel virtual como a gente vê ali no Nissan Kicks, né? Na parte frontal do volante, lado esquerdo, nós temos aqui o controle de cruzeiro, só que aqui temos mais coisas, né? Porque aqui a gente tem a função de limitador de velocidade, que é aquela na estrada que a gente programa a velocidade máxima e o carro não passa. Tem o controle de cruzeiro e tem também o botãozinho aqui para você poder usar o alerta de colisão frontal, que só esse carro tem, os outros dois não tem, né? Lado direito você tem os controles para você interagir com a central multimídia. Pessoal, essa central multimídia não tem GPS embarcado, ela tem espelhamento Android Auto e Apple CarPlay, tem a internet 4G que você distribui por Wi-Fi aqui para o carro, e esse carro também tem o sistema OnStar. Mas para que eu não me alongue, temos um vídeo lá no nosso canal, aqui no canal do YouTube do Comprecar TV, com todos os detalhes dessa central multimídia, tá? Então você pode acessar o vídeo. Quer saber sobre o OnStar? O aplicativo Mais Chevrolet, também temos um outro vídeo que explica tudo isso, de modo, dá uma passada lá, você vai saber tudo o que você precisa saber. Aqui no console temos o ar-condicionado digital e automático, simples zona. A diferença é que tem um botão a mais aqui justamente para o sistema de estacionamento automático do carro, e tem mais um botão aqui também que é para o sistema de start-stop, para você desligar a função que para o motor do carro momentaneamente em paradas rápidas no trânsito. Outra coisa que esse carro tem que os outros não têm é carregador de celular por indução, que acaba sendo aí um recurso muito útil quando você tem aí um celular mais moderno compatível. Também temos aqui o espelho autocrômico, dos três é o único com espelho autocrômico. Aqui no parasol, pessoal, temos tampinha, espelho iluminado com duas lâmpadas, tá? É o único com duas lâmpadas. E os recursos aqui de iluminação que nós temos aqui, temos a luz de leitura e até mesmo a luz geral. Lembrando, né, também esse aqui é o único carro com teto solar panorâmico, que permite que você abra aqui a parte dianteira do teto. Também é o único dos três que a gente está testando aqui que tem esse recurso. Então, em matéria de recursos tecnológicos, não tem muito o que discutir, né? A gente consegue ver que a Tracker aqui nessa versão Premier, também é a versão mais completa, e também é o carro mais caro, acaba tendo mais recursos tecnológicos. Entretanto, faltam algumas coisas, como por exemplo freio de mão, que aqui no caso nós temos aqui um freio de mão manual. E os pedal shifts que nós não temos. Temos aqui um botão aqui do lado para você fazer comandos sequenciais da alavanca de câmbio. Vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré, temos aqui câmera de ré com linha de guia. E essa linha de guia é dinâmica. Só que esse carro, como ele tem o Park Assist, o sistema de estacionamento, né, ele tem sensores dianteiros e traseiros, porque senão você não consegue ter a função do auxílio de estacionamento automático, né? Ó, volante aqui, pessoal, direção com assistência elétrica e, como eu havia dito, dos três carros temos aqui o volante mais leve dos três. Não há dúvida nenhuma quanto a isso, o volante é bastante leve mesmo. A câmera de ré aqui tem uma resolução boa, não é tão boa assim, mas entre os modelos que a gente testou, eu vou dizer para vocês, a melhor câmera de ré é essa daqui, tá? Então a linha de guia dinâmica também funciona muito bem. Não tem a função 360, como a gente vê lá no Kicks, mas ela tem uma resolução muito boa, ó. Vocês podem ver que o sensor de estacionamento funciona bem e ele marca também com uma interrogação ali o obstáculo que a gente está se aproximando e põe até um triângulo vermelho quando nós estamos muito
próximos. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Vamos lá. Alinhar o carro aqui com o tachão. Aqui eu vou dizer que a suspensão está intermediária, tá? Ela está um pouco mais suave do que a do Kicks, mas ela talvez não seja tão confortável quanto a do HRV. E o isolamento acústico, mesma coisa, é intermediário. É melhor do que o Kicks, mas não é tão bom quanto o do HRV. Bom, vamos lá para a nossa primeira lombada aqui a 30 por hora. Temos aqui o mostrador digital, vamos acertar aqui a velocidade em 30 e vamos lá, 30 por hora certinho. Vamos. Ó, a primeira lombada foi tranquilo, muito tranquilo. Não bateu, não raspou, não demonstrou fragilidade nem nada. A gente sabe que a segunda é mais difícil, né? Então vamos ver aqui, vamos acertar a velocidade nos 30, vamos ver a segunda como é que vai. Olha, que eu sentia uma raspadinha lá na frente, lembrando, hein? Provavelmente é aquele bigodinho aerodinâmico, não é uma parte estrutural do carro, mas raspou. Vamos ver o isolamento acústico agora. E conforto de suspensão e terceira lombada, vamos lá? Bom, conforto de suspensão, isolamento acústico intermediário. Terceira lombada ele passou sem raspar, passou bem aqui na terceira lombada, foi interessante a passagem dela aqui. Vamos ver agora a quarta e última lombada, 30 por hora, também passou sem raspar a parte dianteira. Então, em matéria de suspensão, intermediária, não é tão suave quanto a do HRV, mas também não é tão dura quanto a do Kicks. Isolamento acústico também vou dizer que fica intermediário entre os dois. Vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Aqui não temos as câmeras 360, então temos que usar aqui o espelho lateral. Vamos conferir aqui se a gente está alinhado com a guia, e sim, estamos alinhados com a guia direitinho. Então vamos lá. Vamos parar no ponto que a gente sempre para aqui na rua, o mesmo ponto, e virando todo o volante. Nitidamente o volante mais leve dos três que a gente está testando aí, né? Ó, o que eu posso dizer aqui? Que eu acho que esse carro aqui virou exatamente os 90 graus. Quer dizer, virou menos do que o Kicks, mas virou mais do que o HRV. Mas vamos concluir aqui a nossa... Aliás, o sensor de estacionamento aqui nem chegou a ligar automaticamente. Deixa eu acionar ele manualmente, ó. Já está indicando que a gente está próximo ali. Então vamos fazer aqui a manobra de ré. A linha de guia dinâmica muito boa. A câmera de ré tem aí uma imagem melhor do que os outros. E pessoal, aqui também ele ficou exatamente no meio dos dois carros. Ele não usou o espaço do HRV, que foi um pouco maior, mas também ficou um pouquinho deslocado para a esquerda em relação ao Kicks, ficando, portanto, aqui numa condição intermediária. Então vejam bem, o que a gente pode dizer da Tracker? Intermediário entre os dois quase que em tudo, né? Então isolamento acústico, o que ela ganha aqui mesmo é leveza de suspensão, a leveza do volante, né? Que é... O volante é bastante leve, a gente consegue ver isso. E os equipamentos, né? A tecnologia que o carro tem aqui com alguns recursos que a gente não encontra nos outros dois. Mas vai bem aqui no uso do dia a dia. Bora pegar a estrada aqui com o Kicks. Já aviso vocês, ligar o farol porque o carro não tem luz de rodagem diurna. Bom, vamos lá? Já vamos dar uma olhada aqui como é que é a resposta dele aqui numa aceleração aí para pegar a rodovia. A gente consegue ver que apesar do câmbio continuamente variável, ele tem ali o esquema que faz a simulação de marcha independente do uso que você esteja fazendo do carro, né? Então ele cria essa sensação para não dar aquela condição que muita gente reclama de parecer que o carro está, digamos assim, patinando. Não está patinando, mas é uma característica que alguns câmbios CVTs passam para o motorista por conta do modo de funcionamento. Uma coisa que eu também já vou destacar aqui, ó, nessas acelerações mais suaves, a gente percebe que o barulho do motor invade um pouco aqui dentro. Então o isolamento acústico, quando o giro é mais alto, não é assim tão eficiente, né? Bom, aproveitar que eu já estou aqui na estrada, já vou ligar aqui o controle de cruzeiro do carro e vamos programar aqui 100 km por hora, ok? Já está programado, para a gente dar uma olhada aqui na velocidade em função de rotação. Mas como a gente já explicou várias vezes, o câmbio continuamente variável ele vai sempre usar a melhor situação possível de rotação. Por exemplo, agora o carro está descendo, mas para segurar a velocidade,
o que ele está fazendo? Ele está meio que reduzindo marcha para manter a velocidade de 100 por hora. Então, você veja, ele está aplicando uma espécie de freio motor para manter o 100 que a gente programou. De toda forma, agora que ele está aqui no plano, olha, temos aqui 100 km por hora e a gente tem um giro ali, ele estava em 1500, mas agora que ele começou a subir, para manter ali a velocidade, ele está acelerando. Então, como vocês estão vendo, não tem como fazer velocidade em função de rotação no câmbio continuamente variável, porque ele sempre vai mudar o giro em função da necessidade de acordo com a condição de terreno ou uso do carro. Vamos aproveitar agora para fazer uma retomada de velocidade aqui no mesmo trecho. Ar-condicionado ligado, 60 por hora, vamos pisar tudo, ó. Pisando tudo. Chegou a 100, vamos ver quanto é que ele chega a 120. Chegou a 120. Bom, pessoal, o que a gente pode dizer é o seguinte: vocês viram aqui que ele faz a simulação de troca de marcha para não dar aquela sensação de aceleração contínua, mas falta um pouquinho de fôlego no carro, né? Então a gente está com uma pessoa só dentro do carro, apenas o ar-condicionado ligado, e a gente viu que o Kicks teve um pouco de dificuldade. Se a gente carregar o carro com mais pessoas e carga, vai ficar um pouco mais difícil a situação. Então já percebemos que na estrada o forte do Kicks não é necessariamente desempenho. Outra coisa que a gente precisa destacar aqui do Kicks é a suspensão aqui na estrada, porque lembra que eu disse que a suspensão é um pouquinho mais firme? Pois bem, quando a gente está aqui na estrada, ele passa essa sensação de ter um carro mais no chão, né? Um carro mais na mão. Então quando a gente até faz movimentos assim no volante, a gente percebe o conjunto do Kicks, digamos assim, bastante firme, bastante preciso, que dá assim, vamos dizer assim, sugere um pouco mais de esportividade no ajuste da suspensão. Outra coisa que eu também vou falar para vocês, que apesar do câmbio continuamente variável, a gente tem alguns modos de condução. Lembra que eu falei do botãozinho Sport? Então, estamos aqui no Drive, eu vou apertar o Sport. Na hora que eu aperto o Sport, vocês percebem aqui, ó, que o giro já sobe bem mais, ó. Então, Drive, 2.000 giros, um pouco menos que 2.000 giros, apertei o modo Sport, ele vai ali para 3.500 giros, ou seja, ele deixa o conjunto mais preparado para um uso um pouquinho mais esportivo. E ele também tem mais uma outra posição, que é a posição L do câmbio. Essa é usada para quando você precisa de mais força no motor. Mas como o câmbio é continuamente variável, você pode colocar o L em qualquer velocidade, em qualquer situação. O que ele vai fazer? Ó, do Sport para o L, o que ele fez? Jogou o giro lá em cima. Então é uma situação de força mesmo. Na estrada não tem muita função, a não ser que você esteja subindo uma serra realmente muito forte. Do contrário, você pode deixar o câmbio na posição ou Drive ou Sport, que na estrada vai atender muito bem. Mas se precisar de mais força, você ainda pode contar com a posição L aí para te dar uma situação, digamos assim, de mais tração no carro, uma vez que ele vai manter os giros bem mais alto. Vez do HRV para a estrada, e já vai a dica: não precisa se preocupar em ligar o farol, uma vez que esse carro tem a posição luz de rodagem diurna, né? Então isso não é problema. Bom, já vamos testar ele aqui na entrada da rodovia. A gente já percebe que aqui a gente tem um motor um pouco mais disposto. A gente também vê o isolamento acústico aqui dentro muito bom, dentro do HRV. Outra coisa que eu percebi aqui, pessoal, é que apesar dele ter os pedal shifts aqui, nessa aceleração ele não fez a simulação de marcha. Então quando a gente faz uma aceleração mais linear, fazer ela de novo aqui, ó, sem pisar muito lá embaixo, ele funciona aqui como um CVT. Vamos ver depois se na hora que a gente der aquela pisada mais consistente, ele vai fazer a simulação de marcha. De toda forma, o que a gente consegue ver aqui é uma suspensão um pouco mais suave. De novo, a questão do isolamento acústico aqui no HRV, que é muito bom. Então o carro tem essa coisa da qualidade construtiva, né? Em matéria de acabamento, isolamento acústico, suspensão mais macia, bem mais pronunciada. De toda forma, ó, 100 km por hora, eu vou até usar aqui o controle de cruzeiro em 100 por hora. Aqui na descida, esse aqui já não faz aquela redução para segurar a velocidade. A gente tem um giro ali um pouquinho acima de 1.500 rotações. Agora a gente vai começar uma leve subidinha. Provavelmente aqui o motor, ó lá, já começou.
ele já começou a acelerar por conta da característica aí do câmbio continuamente variável, que acaba fazendo sempre essa adequação, mas a gente percebe que o motor aqui tem mais fôlego, então ele não usa tanto giro para manter a velocidade. Vamos aproveitar aqui para fazer a retomada de velocidade, olha, 60 por hora, vou pisar tudo. Vamos ver se ele vai fazer a simulação de marcha. Olha só, chegou aos 120, chegou mais rápido do que o Kicks e não fez ali a simulação de marcha. Vocês perceberam que ele usou aí a função de continuamente variável mesmo, pregando o giro lá em cima, mas ele teve uma subida um pouco mais linear. De toda forma, a gente vê que esse carro tem um pouco mais de disposição para fazer a retomada de velocidade na estrada. O HR-V também tem o modo Sport aqui no câmbio. Então, quando você puxa a alavanca para trás do Drive para o Sport, ele entra nessa condição um pouquinho mais esportiva. E aí você consegue ver nitidamente a subida de giro. Ó. De novo, Drive aqui em 2.000, pouco abaixo de 2.000 rotações. Coloquei no Sport, ele vai a 3.500 rotações e deixa o veículo, digamos assim, mais ágil no processo. A gente também tem os pedal shifts, então se a gente quiser interagir, olha só, você bate aqui no pedal shift, ó, ele coloca ali SUM7 ali no painel para saber que ele está simulando a 7ª marcha. Se eu quiser a 6ª, a 5ª, a 4ª, olha, até a 3ª ele entrou, a 2ª ele já não permitiu. Mas de novo, isso aqui são marchas simuladas, tá, pessoal? Essas marchas elas não existem na verdade. Agora um detalhe que eu tô vendo aqui, ó, eu tô pisando tudo no acelerador, ele tá mantido em 7ª marcha, ele não está fazendo redução. Ó, 6ª pisando tudo, ou seja, a vantagem aqui é que pelo menos esses pedal shifts, abre aspas, eles são meio que reais, porque ele vai ficar na marcha que você escolheu. Então, isso aqui acaba sendo útil para quem quer ter um pouquinho mais de esportividade e controle aí sobre o carro, mesmo com um câmbio continuamente variável. Hora de pegar a estrada aqui com o Tracker e olha só, pessoal, aqui também não precisa ligar o farol, uma vez que esse carro possui luz de rodagem diurna. Bom, primeira coisa que eu já vou destacar para vocês é que como ele tem motor turbo, a gente sente um conjunto muito mais encorpado aqui na aceleração do que os outros dois modelos, isso é nítido. Ele também trabalha com um giro mais baixo. Lembrando que aqui o câmbio é automático, portanto, a gente tem marchas reais. Aqui na estrada, eu vou dizer para vocês que o isolamento acústico do Tracker fica bastante parecido com o do HR-V. A gente não sente muito barulho do motor invadindo aqui o interior do veículo. Dessa forma, a gente pode até falar para vocês que o conjunto dos dois carros acabam, digamos assim, ficando semelhantes entre um e outro. Eu já vou fazer uso aqui agora, pessoal, do limitador de velocidade, programei ele em 100 km por hora, justamente para a gente ver a velocidade em função de rotação, e olha só como a rotação é baixa. Eu diria ali alguma coisa na casa de 1.700 giros, a gente não tem muita precisão, mas ficaria ali nos 1.700, 1.800 giros, o que é um giro bastante baixo aqui a 100 km por hora. E como a gente está vendo, o limitador de velocidade acaba ajudando bastante em vias controladas, porque você pode programar qualquer velocidade máxima. Além do limitador, a gente também tem o controle de cruzeiro, que daí você vai setar a velocidade que você quer, ele vai manter o carro sem você ter a necessidade de acelerar o veículo. Mas toda vez que você pisar no freio, ele desarma o sistema e você precisa reestabelecer aí a velocidade para continuar mantendo a velocidade cruzeiro. Vamos aproveitar para fazer a retomada de velocidade. 60 por hora, pisando tudo. 80, 100, 120. Bom, pessoal, não precisa nenhum cronômetro para dizer que dos três carros, esse daqui é nitidamente o que tem o melhor desempenho quando o assunto é retomada de velocidade, né? Outro recurso muito legal aqui nesse carro é o sistema de alerta de colisão frontal, que inclusive aqui no volante você pode escolher 3 distâncias diferentes para o alerta. Ele também tem um menu específico que você consegue ver a distância em relação ao carro da frente. Deixa eu colocar aqui no menu que a gente vai poder mostrar para vocês. Olha só, ele mede a distância em segundos em relação ao carro da frente. Bom, vamos acelerar de forma, abre aspas, perigosa em relação ao veículo da frente. Vamos ver, ó. Como vocês viram,
ele não só emite o alerta sonoro, como ele também pisca luzes vermelhas ali na região de visão do motorista. Tudo isso para garantir o máximo de segurança. Outro recurso muito importante é o sistema de alerta de ponto cego, que acende uma luz amarela no espelho toda vez que tem um carro nessa posição que nem sempre você consegue ver direito através do espelho lateral. Então, quando há a presença do veículo, o que ele faz? Ele vai acender o alerta de ponto cego. E caso nesse momento você queira fazer uma mudança de faixa sinalizando para trocar de faixa, o alerta de ponto cego vai piscar de forma intermitente, mostrando que existe um veículo nessa posição. Pergunta que vários internautas fizeram para a gente no vídeo de agenda é: como é que ficou o consumo desses carros? Só lembrando, pessoal, testamos eles com gasolina, 100% gasolina. E outro detalhe: todo o teste foi feito sempre com o ar-condicionado ligado em cada um deles. Pois bem, no teste urbano, nós rodamos aproximadamente 10 km e, por incrível que pareça, dessa vez os odômetros ficaram muito perto. Do carro que marcou menos para o carro que marcou mais, a diferença foi de 10,2 km rodados para 10,5. Portanto, bastante preciso. E olha só como é que ficou. O carro que fez a menor média foi o HR-V, com exatamente 10 km por litro. Seguido pelo Nissan Kicks, que fez 10,6 km por litro. Só que o carro mais eficiente, e até de certa forma acabou surpreendendo um pouco, foi o Chevrolet Tracker com 11 km por litro. E por que eu digo surpreendente? Uma vez que o Tracker é um carro mais pesado, mas o que acabou fazendo diferença aí foi justamente o motor turbo. Lembrando que esses dois aqui têm câmbio continuamente variável e que normalmente são carros que costumam ser bastante econômicos nessa situação. Fizemos também a média na estrada. Inclusive, pessoal, dessa vez a gente rodou um pouco mais. Nosso percurso teve aproximadamente aí 52 quilômetros. E mais uma vez o erro de odômetro dos carros ficou muito pequeno. O que informou menos informou 52,2 e o que informou mais informou 53 quilômetros. De modo que dá pra gente confiar nesses números. O trecho todo teve uma duração aí de 34 minutos. E vamos às médias. O que fez a média menor foi o Honda HR-V com 15,3 km por litro. Ainda assim, é um número muito bom, 15,3. Depois nós tivemos o Chevrolet Tracker com 15,7. E por fim, o nosso ganhador aqui foi o Nissan Kicks com 16 km por litro cravados. Olha só, pessoal, o que a gente pode dizer? Na estrada, o Nissan Kicks deve ter ido melhor por alguns fatores, como por exemplo, peso mais leve e o câmbio continuamente variável, que é uma coisa que acaba ajudando bastante. Já na cidade, por que talvez o Tracker tenha ido melhor? Uma das coisas, além dele ter o motor turbo, que a gente sabe que é mais eficiente, ele também tem o sistema Start-Stop, que desliga momentaneamente o motor em paradas. E isso também ajuda a economizar combustível. Mas o grande veredito aqui é que ainda que nós tenhamos um vencedor na cidade e outro na estrada, as médias, elas estão muito próximas entre esses carros. E talvez isso não seja tão definitivo na escolha deles, uma vez que, como a gente viu, ficou tudo meio embolado. E no teste de arrancada de 0 a 100, como é que ficam esses carros aqui? Bom, pessoal, na teoria, deve dar o Tracker, afinal de contas, ele tem mais torque. E também, pela teoria, talvez o Nissan Kicks seja o que vá pior, afinal é o que tem menos torque. Só que aí tem várias coisas, né, pessoal? Tem o peso do carro, tem a tecnologia do câmbio. De toda forma, vamos conferir em duas passagens diferentes aqui como é que ficou o resultado. E o resultado do vencedor não poderia ser muito diferente, né? Ganhou aqui o motor turbo, afinal de contas, torque maior e disponibilizado em muito menos rotação. Isso faz toda a diferença numa prova como essa. Mas a surpresa acabou ficando entre o Honda HR-V e o Nissan Kicks. O Kicks ficou em segundo lugar, mesmo tendo menos potência e menos torque. E por que isso pode ter acontecido? Afinal de contas, não é só peso e potência e torque que determinam as coisas. Você tem outras coisas
que influenciam, como, por exemplo, a programação de um câmbio CVT, a resposta que o câmbio dá. E depois você também tem a questão do peso-potência. O HRV acaba sendo mais pesado. Evidente que a diferença do HRV para o Kicks foi muito pequena, mas o Kicks chegou em segundo lugar, seguido pelo HRV. E o seguro? Outro ponto muito importante para quem vai comprar esses carros aqui na faixa de R$115 mil, né? Mais uma vez utilizamos a nossa parceira Multiclass, corretora de seguros da cidade de Sorocaba, que ajudou a gente nessa tarefa. E olha só, fizemos utilizando o mesmo perfil para os 3 carros, que como a gente sabe, o seguro a gente paga anualmente. E ele é sempre da pessoa em relação ao carro, de modo que mudou o perfil da pessoa, a idade da pessoa, a utilização do carro, o valor do seguro muda também. Então vamos lá. Começando lá atrás com a Tracker, o seguro ficou em R$ 2.150, com uma franquia de R$ 3.900. Vindo para o Honda HRV, R$ 2.100, praticamente o mesmo preço, com uma franquia um pouquinho mais barata, R$ 3.500. E quando a gente chega aqui no Nissan Kicks, o seguro ficou em R$ 1.900, com uma franquia de R$ 3.000. A gente consegue ver que os valores novamente são muito próximos, mas não dá para discutir que o Nissan Kicks ficou com a melhor condição. Também ele é o carro mais barato. Agora, o que pode ter elevado um pouco a franquia do Tracker? Ele é um carro mais novo de mercado, né? Então a gente ainda não sabe como é que ele vai ficar ao longo do tempo. Já o Kicks e o HRV já estão há mais tempo aí. E tudo isso acaba interferindo no valor do seguro. De toda forma, a pequena vantagem aqui do seguro ficou para o Nissan Kicks. Também perguntaram para a gente sobre a desvalorização aqui dos 3 modelos. Pois bem, usamos uma tabela bastante famosa para ver aqui o valor do HRV e do Nissan Kicks. Em média, esses carros têm uma desvalorização aí de 11% dentro de um ano. O que é um número bastante próximo entre um e outro, afinal de contas, eles já estão há bastante tempo no mercado e as mudanças que eles tiveram recentemente são muito pequenas. Entretanto, o Chevrolet Tracker, que acabou de chegar no mercado nesta nova geração, não tem ainda um ano de vida. E esse carro não tem nada a ver com aquele da geração antiga, é só ver os números de venda aí do novo Tracker aí que está vendendo e vendendo muito bem. Então não dá para falar ainda em desvalorização aqui do novo Chevrolet Tracker. O que a gente pode afirmar aqui, pessoal? Isso não deve ser calcanhar de Aquiles para nenhum desses modelos. E o motivo para isso é que todos eles são fabricados no Brasil. E isso ajuda bastante na hora de você consertar um carro usado ou seminovo. De modo que a desvalorização não é fator determinante para nenhum deles. Revisões. Esse também é um outro fator que é bastante determinante para as pessoas que vão escolher o seu carro. Afinal, pós-venda, né? Quanto que eu vou gastar? O que a gente fez? Pegou as revisões obrigatórias de fábrica até 60 mil quilômetros e olha, nós não consideramos materiais de desgaste, apenas aqueles itens obrigatórios por fábrica. Detalhe, hein, pessoal? Os 3 carros aqui têm 3 anos de garantia pelos seus fabricantes. Pois bem, o carro que ficou com o pacote de revisões mais caro foi o Honda HRV, com R$ 5.421. O Tracker foi o segundo mais caro, né, com R$ 3.124. E o campeão aqui foi o Nissan Kicks, que teve o pacote mais acessível, R$ 2.973. O que a gente pode ver aqui? Que Kicks e Tracker têm um custo bem menor. Já o Honda HRV, vamos combinar, ficou um pouquinho pesado essas 6 primeiras revisões. Falando aqui de central multimídia e conectividade, como é que fica? Pois bem, começando aqui pelo Nissan Kicks, pessoal, ele tem uma central multimídia interessante, mas ela é muito básica, uma vez que, apesar dela ter integração Android Auto e Apple CarPlay e até mesmo ter a possibilidade de se conectar a uma rede Wi-Fi para você conseguir utilizar alguns aplicativos aí da Nissan, pessoal, essa central multimídia aqui só tem uma porta USB. E olha, ela até poderia ter GPS embarcado, porque como ela usa uma plataforma Android e ela tem entrada SD card, daria para ter, mas a Nissan não colocou isso aqui nesse carro. Passando a central multimídia do Honda HRV, ela é um pouco melhor. Motivo, ela já vem com GPS embarcado, então ela tem integração Android Auto e Apple CarPlay. Caso você queira usar o GPS embarcado, você consegue. Você tem a disponibilidade de 2 portas USBs ali na parte inferior do console e também tem indicação do trânsito, que é uma coisa interessante. Mas, pessoal, na hora que a gente fala de conectividade multimídia, aí os outros 2 nem chegam aos pés aqui do Chevrolet Tracker. Pode ser que a central multimídia dele não tenha o GPS embarcado.
Porém, pessoal, essa central aqui, ela tem internet 4G que você consegue distribuir para vários equipamentos no carro. Tem uma interface muito mais moderna que os outros dois. A usabilidade dela é bem mais interessante e não podemos esquecer que esse carro tem aquele sofisticado e exclusivo sistema OnStar de assistência que você consegue até mesmo interagir com o veículo através do seu smartphone. Dessa forma, aqui, em matéria de tecnologia e central multimídia, está muito na frente dos outros dois. E os outros dois, nós temos uma central no HR-V um pouco melhor do que a do Kicks. Antes da gente fazer a conclusão desse vídeo, vou abordar aqui um ponto relativamente polêmico que envolve aí o Chevrolet Tracker. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver que tem vários usuários reclamando dos ruídos que esse carro faz. Eu vou falar da nossa experiência aqui no canal. Já passaram pela mão da gente aqui, ó, 3 trackers diferentes. E o pessoal reclama que quando você põe o carro em ponto morto, vai lá e pisa no freio forte, ele faz uns barulhos diferentes aqui na frente. Pois bem, os 3 carros que nós testamos não fizeram esse barulho. Não estou dizendo que não está fazendo barulho, estou dizendo que esses carros que nós testamos não fizeram. De toda forma, pessoal, eu já disse aqui no passado que motores 3 cilindros fazem mais barulho e vibram mais do que motores 4 cilindros. Então, se vocês me perguntarem, o motor do Tracker é mais ruidoso do que o HR-V e o Kicks, eu vou responder sem sombra de dúvida. Sim, ele é mais ruidoso. Isso é um problema? Não necessariamente. Já explicamos no passado que carros às vezes têm características específicas. A exemplo, nós temos uma marca premium, que eu não vou citar aqui qual que é, mas quando você dá a partida de manhã cedo no carro, o motor faz um barulhão e depois esse barulho vai passando. É uma característica do motor. Quando a Chevrolet foi indagada sobre esse problema dos barulhos do motor da Tracker, o que eles responderam? Os carros têm garantia de fábrica. Se ocorrer algum problema, a Chevrolet vai responder por esses problemas. De modo que, características de motores às vezes acontecem isso de terem barulhos. O que a gente está constatando até agora é que, apesar do barulho, nós não vimos nenhum carro quebrando aí no mercado. E, de novo, a Chevrolet diz que se acontecer, ela vai responder dentro dos processos de garantias normais. Bora para os preços então, começando aqui pelo Nissan Kicks versão SL a topo de linha. Pessoal, preço público sugerido pela montadora, o famoso PPS. O Nissan Kicks aqui, R$ 109.490. Lembrando, hein, pessoal, preço público sugerido não é preço tabelado, é o preço sugerido da montadora. Honda HR-V na versão EXL, R$ 117.400. E quando a gente vem aqui para o Chevrolet Tracker, que no caso é o carro mais caro de todos, a versão Premier 1.2 tem o preço público sugerido de R$ 119.490. Então vamos para as conclusões finais. Falando especificamente aqui do Chevrolet Tracker, pessoal, esse aqui deu um show em matéria de tecnologia. Tem muita coisa legal aqui, né? OnStar, central com internet 4G, farol com tecnologia Full LED, função de curva. Tem muita coisa legal em tecnologia, até mesmo carregador de celular por indução. Ele também deu um show em matéria de desempenho, aquele negócio de quem gosta de acelerar. E o banco traseiro dele acabou sendo aí, digamos assim, o mais confortável entre os 3 em matéria de recursos. E o Honda HR-V, como é que ele ficou aqui nessa história? Indiscutivelmente foi o modelo mais confortável dos 3 que a gente testou. Também foi o mais modular. Esse sistema Magic Seat da Honda é campeão em matéria de versatilidade. E também foi o carro com o melhor padrão de acabamento e isolamento acústico. E o Nissan Kicks, como é que ficou nessa história? Sem precisar pensar muito, ele tem o melhor custo-benefício em relação aos 3 carros apresentados. Teve várias coisas onde ele ficou mais barato do que os outros 2. Mas só custo-benefício é o determinante dele? Não, ele tem mais coisas, como por exemplo, o sistema de câmera 360 graus, que nenhum dos outros 2 tem. Também tem o painel parcialmente virtual, que tem muita gente que gosta disso. Nissan Kicks não ficou em último lugar em tudo. Pelo contrário, teve várias coisas que ele superou aí os seus concorrentes, como por exemplo, o teste de aceleração em relação ao Honda HR-V e até mesmo no item de economia, que ele também foi bem. Moral da história, qual dos 3 carros aqui que é melhor? Esse papel não nos cabe aqui no Comprecar, afinal de contas, depende muito do que o cliente está procurando. Se para o cliente o mais importante é custo-benefício, o carro é o Nissan Kicks SL.
Se para o cliente o mais importante é sofisticação, conforto e qualidade construtiva, Honda HR-V. E se para o cliente o mais importante é desempenho e tecnologia de um modo geral, Chevrolet Tracker. Pessoal, o nosso papel aqui é informar para vocês o que cada carro oferece detalhadamente. E vocês precisam fazer a escolha que melhor agrada. De toda forma, se você quiser saber a minha escolha, me procura lá no Facebook, no meu Facebook pessoal, no meu Instagram, que eu falo qual desses três eu levaria para casa. Pessoal, gostou do vídeo? Por favor, deixa o like aí pra gente. Afinal de contas, é assim que a gente sabe que você está aprovando aí o nosso trabalho, a nossa forma de fazer o trabalho. E se você ainda não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, onde mais você vai encontrar um super comparativo detalhado que nem esse, se não é aqui comigo, Jorge Augusto, no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.